Meus queridos amigos, passaram-se as eleições e boa parte do discurso oficialesco, seja da imprensa, seja daquele teu professor na escola, no cursinho, é de que o Brasil está dividido. Foi uma eleição muito apaixonada, muito tensa e que o país encontra-se fraturado, né? Num grande conflito, e eu não acho que é exatamente isso a história, né? Eu quero provar para você que esse seu professor ou esse analista da imprensa está mentindo, está fazendo uma leitura muito especial, muito particular da realidade. Antes de continuar, eu peço por favor para você se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho. Se quiser ajudar a gente, www.mbl.org.br/contribua. Pois bem, conforme previsto, Jair Bolsonaro venceu as eleições presidenciais e venceu com uma diferença importante. Foram 10 milhões de votos, ele teve cerca de 55% de votos válidos contra 45% do Fernando Haddad. Ele teve 57 milhões de votos, o Haddad 47, o que dá uma diferença um pouco maior do que 10 milhões de votos. É uma diferença importante, uma diferença grande, mas não é a diferença alavada que estavam falando. Eu via muita gente, não, vai dar 70%, vai dar 75%, não, porque na minha cidade isso não é bem assim. Eu estive no Nordeste, participei da última perna da Jornada Patriótica que o MBL organizou, foi o Kim, o Arthur, o Roder, os MBLs de Pernambuco e da Bahia atuaram em conjunto muito bem, e eu pude presenciar muitos eleitores do PT nessas regiões. Mais do que isso, eu pude presenciar uma maioria de eleitores do PT no interior do Pernambuco, no interior da Bahia, ainda que a mobilização lá tenha sido muito grande. E aí eu volto a colocar aqui para vocês. Os arautos da intelectualidade brasileira, o teu professor, a imprensa, vão tentar construir uma narrativa de que o Brasil está dividido e altamente fraturado. Mas ele realmente está dividido e fraturado? O que eu vou demonstrar aqui é que não, né? O que o discurso construído por eles, na verdade, é um discurso falacioso, é um discurso de quem vive na bolha ou de quem simplesmente quer aumentar o poder e a influência do Partido dos Trabalhadores. Então vou começar aqui do começo. Quando a gente olha no mapa eleitoral, né, esse mapa que vai aparecer aqui na tela, os votos, as regiões onde o senhor Fernando Haddad foi votado e onde o senhor Jair Bolsonaro foram votados, fica muito delimitado que na região sul, sudeste e centro-oeste, o Haddad tomou uma lavada, no norte foi mais ou menos pau a pau, com uma leve vantagem para o Jair Bolsonaro, e o Fernando Haddad deu uma lavada no Nordeste, né? Aí quando a gente olha, né, nesses estados aí onde o Bolsonaro ganhou, a gente repara um detalhe. O Bolsonaro teve mais de 60% no Acre, no Distrito Federal, no Espírito Santo, em Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e São Paulo. Nestes estados, a diferença do Jair Bolsonaro para o Fernando Haddad foi bem grande, né? Foi substancial. Então não dá para falar aí que nesses estados você tem uma grande divisão, né? Não é uma divisão. E quando a gente faz um corte entre as regiões desses estados onde o Jair Bolsonaro foi mais votado e as regiões dentro desses estados onde ele foi menos votado, o que se percebe é que nas regiões onde funciona o antigo voto de máquina, aquele voto mais cabrestado, o Fernando Haddad vai um pouco melhor. E aí você vai falar, então isso prova que existe alguma divisão. Calma, é disso que eu vou tratar aqui no vídeo. Pra gente construir essa compreensão, a gente vai olhar justamente as regiões onde o Fernando Haddad foi mais votado. Isso aí, obviamente, inclui a região Nordeste. Então quando a gente abre o mapa eleitoral do Nordeste, primeiro a gente percebe que o Haddad ganhou bem, também com mais de 60% em maior parte dos estados. No Piauí ele deu uma lavada, 70%, e aí a gente vai começar a compreender, ora, por que isso acontece? Então há uma divisão, né, Sudeste, Nordeste, né? Calma. A divisão ali, o perfil dos votos do Fernando Haddad que ele tem ali, são votos que a gente chama de votos de máquina. Eu já avisei isso em outros vídeos. E o que é um voto de máquina? Voto de máquina é um voto que utiliza da estrutura política de prefeituras, vereadores, campanhas de governador, campanhas de deputado federal, para através de, com dinheiro na mão e com estrutura pública, estrutura de funcionários públicos, você ir lá e captar aquele eleitor que, em geral, ele não é escolarizado, ele é mais pobre, ele não faz parte do debate político. E aí está o cerne da questão. Os votos do Haddad foram baseados na busca por eleitores que não participam do debate público. E eu presenciei isso. Quando eu estava lá em Pernambuco, às vezes eu ia numa cidade pequena e encontrava o eleitor do PT, ele falava, eu sou 13, aqui é 13, 13. 13, PT, rapaz! Ah, não! Era o máximo que ele poderia falar. Ele nem sabia, ele não sabia uma proposta, não sabia nada. Ele não sabe que Haddad é de esquerda, que fulano é de direita, que Cicrano, sabe nada. Alguns não sabiam nem que o Lula estava preso. Eu presenciei isso. O que acontece? Esse eleitor tem voto. E esse eleitor ele é abordado de diversas maneiras.
maneiras. E a esquerda faz uso muito do coronelismo para chegar nesse eleitor. Ou seja, esse eleitor que não participa do debate público, que não vai pra rua em manifestação, que não reclama disso, daquilo, ele que tá lá vivendo uma vida dura, ele tá alijado do processo de debate público, ainda que não esteja alijado do processo decisório, que é o processo eleitoral. Então eles se utilizam dessa máquina eleitoral, do famoso voto de cabresto, para influir nas eleições. O caso mais gritante na eleição, que teve a nossa participação, foi o caso da cidade de Brejão, ali em Pernambuco, que é uma cidade pequena, onde um lacaio do prefeito, quer dizer, do ex-prefeito Sandoval, que botou a filha dele para ser a prefeita atual lá da cidade, ele fez uso esse lacaio, ele fez uso de um áudio, né? O apelido desse lacaio é cabelo de rato. Ele fez uso de um áudio ameaçando funcionários da prefeitura que votavam e faziam campanha do Bolsonaro de que eles não teriam mais comida na mesa. O vice-prefeito é um bigodão dele, tá dando a palavra dele. É o seguinte, cabelo de rato não vai ameaçar ninguém, todo mundo vai ter livre para trabalhar. E é o seguinte, se cabelo de rato ameaçar, a gente volta de novo. Cidades pequenas, a máquina do funcionalismo é muito importante, é muito grande. De certa forma, gera segurança. É também no município onde benefícios, inclusive federais, eles são coletados, os dados são alimentados, então as pessoas têm muito medo. Então esse voto de cabresto nesses municípios pequenos acontece mesmo, ameaças acontecem mesmo. As pessoas votam, inclusive, pela própria sobrevivência. Não dá pra falar que essas pessoas estão participando de um debate público de um país polarizado e dividido. E essa é a lógica do que eu tô falando. Todas as vezes, absolutamente todas as vezes que você tem debate político, você tem IDH um pouco mais alto e pessoas, ou seja, indivíduos emancipados, debatendo, discutindo, sem ter um lacaio ou uma pessoa que ameaça você, falando que você vai perder seu emprego, ou mesmo você não é um miserável que está sofrendo uma vida dura, né? Dentro daquela própria pirâmide de Maslow, né? Uma pirâmide que mostra as prioridades da vida da pessoa, a base é só a própria, são coisas fisiológicas, sobrevivência, medo, vida, comida, só lá em cima que você está preocupado em coisas como, por exemplo, a política. Então, o debate político em geral acontece onde? Onde você tem IDH maior. E onde houve IDH maior, não houve polarização, houve surra do Jair Bolsonaro. O que nós temos, portanto, é um cenário onde Fernando Haddad vence em regiões onde não há debate político, onde há voto de máquina, e Jair Bolsonaro deu uma surra no Fernando Haddad nas regiões onde ocorre o debate político. Isso já havia sido demonstrado pela internet. Quando você pega qualquer relatório de redes sociais, a direita ganha da esquerda na ordem de 70 a 30. Ela tem praticamente 70% da audiência, né? É uma lavada. Quando você pega o debate público que acontece em grandes cidades, tal, a direita sempre leva vantagem. Se houvesse polarização, por que quando houve impeachment da Dilma, ou agora quando houve manifestações do Ele Não, elas não foram tão grandes, ou seja, elas foram nem próximas. Elas foram ínfimas comparadas com qualquer coisa que a direita fez. É porque onde há debate público há uma diferença grande. O que nós estamos assistindo, na verdade, é um avanço de um Brasil que debate política. E esse Brasil que debate política, ele está dando uma lavada, né, na esquerda. A esquerda não está sabendo lidar com isso. E os analistas também não entendem. Eles simplesmente pegam um número bruto, dão uma mexida ali, porque 10 milhões de votos já é uma diferença considerável, e tentam falar que o Brasil está fraturado. Não é bem assim. Só para dar um outro exemplo, nas regiões onde a máquina não é tão importante, nós temos o caso, por exemplo, do senhor Geraldo Alckmin. Ele contava com essa máquina na região centro, sul, centro-oeste, etc. E imaginava que ela ia fazer diferença para ele ter votos. Mas na verdade não fez nenhuma, porque esse voto hoje ele está tão formado, ele está tão independente da máquina, que a máquina do Geraldo não fez diferença alguma. O Geraldo passou vergonha nessa eleição. Além dele, diversos candidatos a deputado e senador que concorreram à eleição também tentaram usar a tese da máquina e também não funcionou. Eu avisei aqui em diversos vídeos aqui no canal nas análises. Eu avisava, ó, o Haddad vai pro segundo turno e vai bem, porque ele tem máquina no Nordeste lá, a máquina funciona, e o Geraldo Alckmin não vai bem pra cá, simplesmente porque máquina aqui não faz diferença, as pessoas votam com a opinião. Eu vou botar agora aqui um infográfico do Estadão, que mostra justamente essa relação entre IDH e voto. E fica muito claro, há uma regra, a regra é clara. Quanto mais alto o IDH, mais voto pro Bolsonaro. Quanto mais baixo, mais voto em Haddad. E aí você vai falar, mas Renan, então você está sendo preconceituoso, está falando que essas pessoas não participam do debate público, que elas não merecem. Não, eu não acho nada. Eu acho simplesmente que essas pessoas precisam se livrar do coronelismo. A região Nordeste, as regiões mais pobres do Brasil, isso em outros estados, inclusive no estado de São Paulo, elas precisam se livrar, porque se você elimina o coronelismo, se você elimina essa parceria que existe entre os coronéis, né, os coronéis da moda antiga, aquele coronel tipo cabelo de rato e aquela turma que domina os municípios, e a esquerda, você emancipa o cidadão. Então qual é o nosso objetivo? O que nós temos que fazer para fazer com que a gente tenha voto de opinião e você tenha um debate
incluindo todos os brasileiros. Duas coisas. Capitalismo. Com o crescimento econômico, com o capitalismo, você liberta as pessoas das amarras do município, do estado, da União. Um cidadão emancipado, que ganha dinheiro por conta própria, ele tá cagando para as ameaças de coronéis, ele tá cagando para a dependência que ele tem da máquina pública. E a segunda coisa é um trabalho cultural forte dentro dessas regiões. É por isso que o MBL, ao longo desses próximos 4 anos, irá investir muito no Nordeste. A gente vai montar escritório na região, nós somos muito bem recebidos lá. Né? A forma como nós fomos recebidos já demonstra que há uma revolução acontecendo, que há uma transformação, que essa transformação já está acontecendo lá. O fato daquele capanga estar ameaçando as pessoas é porque as pessoas já estão se libertando. E isso tem que ser acelerado. Nesses próximos 4 anos, o MBL vai trabalhar tanto, mas tanto ali, que ele quer nas próximas eleições o Nordeste já vença a esquerda e já derrote a esquerda, tanto nas eleições municipais quanto nas eleições para governador, que a esquerda ainda obteve uma importante vitória. Assim, o que vai acontecer? Nós vamos inserir essas pessoas no debate público, como acontece no resto do país, e como demonstrado no resto do país, a esquerda perde no debate público. Nós queremos pagar para ver. A esquerda não quer, justamente, que essas pessoas se insiram nesse debate. Quando a esquerda fala, o país está dividido, na prática a esquerda está falando, eu sou dono aqui, né, eu sou coronel, eu mando num setor do país que não participa do debate, que mal sabe dos escândalos, mal sabe que o Lula está preso, e eu não quero que eles saiam disso, eles precisam se perpetuar nessa ignorância, nessa pobreza. E nós do MBL damos o recado de volta. Pagamos para ver, eu quero tirar eles dessa situação, quero levar a verdade para eles, e quero dessa maneira fazer com que eles se insiram no debate, e aí acontece o que acontece no resto do Brasil, que não tem país fraturado nem dividido. O que tem é 70-30, 65-35, ou seja, uma maioria brasileira que é conservadora, capitalista, pró-mercado e anticorrupção, e uma minoria barulhenta que defende as mesmas merdas que a esquerda sempre defendeu. Esse é o meu recado. Muito obrigado. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.